Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer à comissão, científica que selecionou o nosso trabalho, para apresentação oral. É uma grande honra estar aqui presente, envolvida juntamente em colaboração com os infectologistas, Bom, o nosso trabalho, está em relação direta, com a criptococose. A gente já vem há longo tempo já tentando compreender melhor o perfil de suscetibilidade dos antifúngicos e se há alguma diferença entre as espécies. É o principal objetivo do nosso trabalho, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a criptococose, gente, como nós já sabemos, ela comete inicialmente os indivíduos, a partir dos conídeos, que são inalados, acomete os pulmões e podem se disseminar, E sabemos que o criptococcus tem o tropismo, pelo sistema nervoso central. Nossos isolados que nós trabalhamos são isolados de sangue e de líquor. Então, nós estamos realmente mais envolvidos com essa forma da doença, que são as meningites. Então, o diagnóstico, gente, é feito juntamente com o quadro do paciente e com a negatividade da cultura. Então, a cultura tem um peso bem significativo, a cultura do líquor, para o tratamento e diagnóstico da criptococose. Então, como nós já sabemos, esse ciclo está envolvido ao meio ambiente, etc. Os pacientes acometidos, gente, nós vemos uma vasta quantidade na literatura de pacientes imunocompetentes relacionados com a doença e os imunodeprimidos, O imunocompetente, nem preciso falar, vou falar só para ressaltar, como nós temos um número muito significativo de pacientes HIV, é considerada essa infecção a segunda mais comum entre os pacientes HIV positivo. A primeira é a candidíase, E os pacientes imunocompetentes, que é o grande desafio da nossa relação mesmo entre os pacientes imunocompetentes. Mas quero ressaltar que a gente tem que ter um cuidado bem significativo, que eles não são tão imunocompetentes assim. Se fossem tão imunocompetentes, provavelmente não estavam no Hospital das Clínicas, Então, muitos dos nossos casos, a gente resolveu separar em HIV positivo e HIV negativo, porque eles apresentavam outras doenças de base que vou citar mais para frente. Então, essa relação, além dessa relação da doença propriamente dita, tem a relação da condição imunológica do paciente com as espécies de criptococcus. Então, a gente vê muito na literatura criptococcus neoformes, paciente HIV positivo, e criptococcus GAT, paciente negativo. Então, não é bem assim. Quanto mais a gente estuda, aumenta o nosso N, nós vemos que essa relação não é assim tão propriamente dita. Então, qual que é a importância? Depois de diagnosticado clinicamente, inicia-se o tratamento antifúngico. Só para ressaltar, gente, existe uma engrenagem muito importante, que com os anos nós observamos que precisa, sim, cada vez mais, a gente conseguir um bom diagnóstico, separar mesmo as espécies de criptococcus e também determinar o perfil de suscetibilidade, que é uma das linhas de pesquisa nossa no laboratório. Agora nós resolvemos fazer um estudo maior, porque a gente baseava mais ou menos de 60, 80 isolados. Agora estamos com uma pesquisa de 148, não só isolados, mas sim casos clínicos. Separamos esses casos clínicos, já falei, eu sou do Hospital das Clínicas da Faculdade, só que da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Separamos esses casos clínicos em grupo 1, 107 casos de pacientes co-infectados pelo HIV, e o grupo 2, 41 casos de pacientes não co-infectados pelo HIV, sendo esses 14 casos imunocompetentes, realmente imunocompetentes, e 27 casos imunodeprimidos, e estão listadas aqui as doenças de base que esses pacientes apresentavam. Todos esses isolados foram genotipados por PCR, e os criptococcus GAT identificados foram confirmados pelo método de sequenciamento. Vou voltar aqui rapidinho. Obtivemos 133 criptococcus neoformes e 15 isolados de criptococcus GAT.
Para determinar o perfil de suscetibilidade aos antifúngicos, utilizamos a microdiluição em caldo, para ser mais preciso, né? Utilizamos o método CLSI, né? M27, como ele é amplamente usado na pesquisa, e quando nós começamos a entender melhor os nossos resultados, fizemos primeiro a comparação, aquilo que a gente queria saber de imediato. Há diferença no perfil de suscetibilidade dos antifúngicos entre as espécies, Cryptococcus gat e uniformes? Nessa tabela, nós testamos 5 antifúngicos, anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol e fluxosina. E quando nós comparamos Cryptococcus neoformes e Cryptococcus gat, fizemos análise estatística e observamos que a maioria dos isolados apresentaram a concentração inibitória mínima representativa de suscetibilidade. Ainda bem, todo mundo mais sensível. Mas sim, iniciamos agora, observamos a presença de isolados dose dependente de uma ou outras drogas. Então, não houve diferença estatística entre as espécies, né? Não houve diferença significativa apenas com a fluxosina. Nos outros, houve diferença entre as espécies. E no Cryptococcus gat, ele foi menos suscetível aos azóis do que o Cryptococcus neoformes. Então, e além disso, né, é importante ressaltar que o Cryptococcus gat foi mais sensível à anfotericina B, que é também utilizado no tratamento. Quando nós comparamos, gente, os grupos 1 e 2, utilizamos apenas para essa análise os Cryptococcus neoformes, porque o Cryptococcus gat temos poucos isolados e poderia, de alguma forma, comprometer as nossas análises. Então, quando nós avaliamos aqui o grupo 1 e o grupo 2, né, HIV positivo e negativo, observamos que não houve diferença estatística com os antifúngicos testados. Mas, com o voriconazol, sim, tivemos uma diferença dos isolados obtidos entre o grupo 1 ou 2. Então, a gente consegue observar que os dois grupos, eles não apresentaram diferença. Então, a gente não tem uma relação direta entre o perfil de suscetibilidade e a condição imunológica do paciente. E sim, essa diferença está relacionada com a espécie. Para concluir nosso trabalho, né, que é uma apresentação extremamente rápida, a maioria dos nossos isolados foram sensíveis aos antifúngicos testados, e nós tivemos, vem uma ressalva que nós começamos a ter isolados lá no nosso hospital, de isolados dose dependente, tanto de Cryptococcus neoformes isolados como de gat. E concluímos que esses resultados têm um impacto negativo no tratamento desses pacientes. Só para concluir, quero levantar uma bandeira desses estudos da seguinte maneira. É muito importante a gente identificar as espécies. Vou mais além, as variedades, nós fazemos as variedades e vimos que tem diferença no perfil de suscetibilidade entre variedades. É importante, gente, determinar os MICs, as concentrações inibitórias mínimas, e há uma urgência e necessário padronizar os breakpoints. Quando a gente estuda e vê na literatura, a gente fala, determinados lugares têm resistência, Vancouver, o surto de Cryptococcus gat. Só que os valores de MIC utilizados nos trabalhos não são padronizados. Então, a gente precisa padronizar. Como nós sabemos, os MICs de Cryptococcus inicialmente foram utilizados os de Cândida e muitas vezes permanecem. E, além disso, monitorizar o desenvolvimento da resistência para melhor tratamento, porque no final de tudo, o que importa é o paciente. É isso que a gente vai falar, e queria agradecer meu orientador, professor Roberto Martinez, meus amigos do grupo de pesquisa e a professora Márcia Kess, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão, que dá nos apoios da biologia molecular. Obrigada.